Olá! Está começando Formação em Debate. No programa de hoje vamos falar sobre o protocolo de ações e cuidados para crianças com microcefalia suspeitas de relação com o Zika vírus no município de São Paulo. E você, trabalhador da saúde, pode aproveitar essa oportunidade para esclarecer as suas dúvidas sobre o assunto. Para isso, recebemos em nosso estúdio a doutora Atenê Maria Mauro. Ela é médica pediatra e coordenadora da área da infância e adolescência da Secretaria Municipal da Saúde. Seja bem-vinda, doutora Atenê. Olha, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente ter essa conversa com os nossos profissionais sobre microcefalia e microcefalia associada à Zika. Então, antes nós vamos acompanhar um vídeo que apresenta esse protocolo. Em seguida, a doutora Atenê irá responder algumas perguntas enviadas por vocês. Durante o vídeo, você pode enviar as suas dúvidas através do e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou por WhatsApp no número 977791349. A nossa equipe de produção está aqui preparada esperando a sua mensagem. Não esqueça de enviar junto à sua mensagem o seu nome e a unidade em que você atua. Então vamos acompanhar o vídeo. Olá, vamos ver agora o protocolo de ações e cuidados para crianças com microcefalia suspeita de relação com Zika vírus aqui no município de São Paulo. O Ministério da Saúde adotou os padrões propostos pelo Intergrowth para a avaliação do perímetro cefálico dos recém-nascidos, de acordo com o sexo e idade gestacional. Para a definição de casos de microcefalia no recém-nascido, é preciso seguir as seguintes orientações. Medir o perímetro cefálico do recém-nascido, pelo menos 24 horas após o nascimento. Para isso, utilize uma fita métrica inelástica. Coloque sobre o ponto mais proeminente da parte posterior do crânio e sobre as sobrancelhas. Se houver alguma proeminência frontal e for assimétrica, passar a fita métrica sobre a parte mais proeminente. Vamos ver no vídeo exatamente como se faz. Considerar para recém-nascido pré-termo, termo e pós-termo o ponto de corte para rastreamento de microcefalia, perímetro cefálico inferior a menos 2 desvios padrão, segundo sexo e idade gestacional. A tabela Intergrowth você encontra na apresentação do protocolo que está no site da Secretaria Municipal da Saúde, no anexo 1. Observação. Para avaliar os bebês nas unidades básicas de saúde, utilizar a tabela da Organização Mundial da Saúde, que você encontra no anexo 2 do protocolo, considerando o caso para investigação de microcefalia, perímetro cefálico inferior a menos 2 desvios padrão. Vamos falar agora sobre a classificação de caso confirmado e caso suspeito de infecção e microcefalia pelo Zika vírus. Em caso suspeito de microcefalia por Zika vírus, a ultrassonografia obstétrica mostra feto com circunferência craniana menor que 2 desvios padrão para a idade gestacional, ou com alteração no sistema nervoso central sugestiva de infecção congênita. Agora, para caso confirmado de infecção pelo Zika vírus, será considerado quando? O teste laboratorial positivo para Zika vírus. O feto com microcefalia relacionada ao Zika vírus. O feto com microcefalia identificada por ultrassonografia apresentando alterações no sistema nervoso central, com características de infecção congênita e relato de exantema na mãe durante a gestação e excluídas as outras possíveis causas infecciosas e não infecciosas. Há também o feto com alterações no sistema nervoso central relacionadas ao Zika vírus. Feto com alterações no sistema nervoso central, características de infecção congênita identificada por ultrassonografia e relato de exantema na mãe durante gestação e excluídas outras possíveis causas, infecciosas e não infecciosas. Aborto espontâneo relacionado ao Zika vírus. Aborto espontâneo de gestante com relato de exantema durante a gestação, sem outras causas identificadas, com identificação do Zika vírus em tecido fetal, embrionário ou na mãe. Natimorto com microcefalia e ou malformações do sistema nervoso central, sugestivas de infecção congênita.
natimorto apresentando malformações congênitas do SNC relacionadas a infecções congênitas. Recém-nascidos com microcefalia. A medida do perímetro cefálico deve ser feita após 24 horas de vida, segundo a recomendação da OMS. Serão considerados com microcefalia os recém-nascidos pré-termo, termo e pós-termo menor que 2 desvios padrão, segundo a tabela Intergrowth. Essas são as tabelas para os meninos e outra para as meninas. Vamos falar agora sobre os recém-nascidos com microcefalia relacionada ao Zika vírus. Mãe apresentou na gestação histórico de exantema ou histórico de deslocamento para a área com transmissão de Zika vírus ou alterações de exames de imagens do recém-nascido compatíveis com infecção por Zika vírus. Vamos falar agora sobre o caso descartado. Resultados positivos do recém-nascido para outras doenças infecciosas, exames de imagem normais, diagnóstico de outras anomalias congênitas de causas não infecciosas, recém-nascido pequenos para idade gestacional, PIG, e história de drogas de abuso da mãe. Atenção ao parto e ao nascimento. Com os conhecimentos disponíveis até o momento, as mesmas práticas de humanização e incentivo ao parto normal devem ser aplicadas à gestante com infecção pelo Zika vírus. A seguir, vamos ver as orientações quanto aos procedimentos para a coleta de gestantes ou puérperas para vigilância das microcefalias relacionadas à infecção pelo Zika vírus. Assim como nessa tabela. Conduta na alta hospitalar. O recém-nascido com acometimento fetal pelo Zika vírus deve ser classificado como RN de risco e deve ter alta da maternidade com consulta agendada nos ambulatórios de reabilitação, NIR e SIR, e na UBS de referência, por meio do Alô Mãe. O município de São Paulo conta com 35 serviços de reabilitação, NIR e SIR, e não há fila de espera para este atendimento. Deve-se também lembrar que essas crianças podem apresentar acometimento da visão e audição, a triagem auditiva universal, TANO, o teste de reflexo vermelho, RV, e a avaliação precoce com especialista aos 6 meses de idade são fundamentais nesses casos. Uma questão importante é que inicialmente a criança pode não ser portadora de microcefalia, mas após o período neonatal apresentar alterações no desenvolvimento cerebral ou desenvolvimento motor e cognitivo. Assim, o desenvolvimento deve ser acompanhado e o perímetro cefálico deve ser monitorado utilizando-se as curvas da Organização Mundial de Saúde e registrado na caderneta de saúde da criança. Vamos falar agora sobre o acompanhamento do desenvolvimento em crianças com infecção por Zika vírus e alterações neurológicas. O acolhimento e o cuidado a essas crianças e suas famílias são essenciais para que se fortaleçam os vínculos afetivos e se conquiste o maior ganho funcional possível. Nos primeiros anos de vida, a formação de habilidades primordiais e a plasticidade neuronal estão fortemente presentes, o que proporciona amplitude e flexibilidade para a progressão do desenvolvimento nas áreas motoras, cognitiva e de linguagem. Nessa situação, as consultas de puericultura na atenção básica são mensais, onde a criança é avaliada de forma integral. Incentivar e apoiar ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e depois a família é orientada sobre a alimentação complementar saudável a partir do 6º mês, mantendo-se o aleitamento materno até 2 anos. Ainda falando sobre esse acompanhamento, é preciso verificar a vacinação, o desenvolvimento neuropsicomotor e afetivo, a rotina familiar, o comportamento do sono, a higiene e vínculos afetivos. Trabalha-se a importância do brincar, a prevenção de acidentes e a identificação de agravos. Prescreve-se a suplementação de vitamina A e D e de ferro, de acordo com o protocolo da saúde da criança. Quando necessário, articular a rede intersetorial de proteção do território. Essas crianças e suas famílias são monitoradas pela saúde da criança e saúde da pessoa com deficiência.
Nos ambulatórios de reabilitação, a criança com microcefalia associada à infecção pelo Zika vírus é considerada de risco para o desenvolvimento integral. Sua avaliação e estimulação global do desenvolvimento é feita nos NIR-SER por meio de uma equipe multiprofissional. A periodicidade das consultas varia de acordo com a necessidade de cada paciente, mas a princípio ocorre uma vez na semana. Lembrando que é preciso notificar todo caso de microcefalia e gestante com exantema. Notificação no SINASC Municipal de São Paulo dos nascidos vivos com diagnóstico de microcefalia. A notificação de casos de microcefalia no recém-nascido é obrigatória a partir de 2016. Além disso, os hospitais deverão registrar na declaração de nascido vivo todos os casos confirmados de microcefalia, cujo código é Q02, de acordo com a CID-10 da OMS. É preciso também anotar o perímetro cefálico no campo 41 da DN, a descrição das anomalias congênitas observadas. Se a criança apresentar outras anomalias, além da microcefalia, essas também deverão ser registradas. Digitar ADN no SINASC, assim que confirmada a microcefalia. E comunicar à gerência do SINASC por e-mail, sinasc@prefeitura.sp.gov.br, informando o número da ADN, perímetro cefálico, nome da mãe do nascido vivo e data do nascimento. Mais uma vez, é preciso notificar todo caso de microcefalia gestante com exantema, comunicar por e-mail ou telefone o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, CIEVS-Covisa, e ou a Supervisão de Vigilância em Saúde. A investigação inicial será feita pelo CIEVS e ou SUVES da área de abrangência do notificante. Vamos aos contatos do CIEVS. E-mail notifica@prefeitura.sp.gov.br ou por meio dos telefones 3397-8259 ou 8214. No protocolo da Secretaria Municipal da Saúde, você tem ainda os procedimentos de notificações dos casos de microcefalia e gestante com exantema. Acompanhe comigo. A tabela das medidas de circunferência cefálica para meninos e para meninas, conforme a idade gestacional. Aqui você encontra também as recomendações para armazenamento e transporte de amostras, além do protocolo de encaminhamento de amostras para exame anatomopatológico. Isso sem falar no fluxo do CIEVS, questionários para recém-nascidos com microcefalia e gestantes com exantema e a ficha de investigação da gestante. Esse material está disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde e você pode acessá-lo a qualquer momento. Veja como é fácil. Aqui no site da Secretaria Municipal da Saúde, abaixo do link Mais Notícias no acesso rápido, você encontra então o protocolo de ações e cuidados para mulheres e crianças. Ao clicar no link, você será direcionado para o documento em PDF do protocolo. Obrigado pela sua atenção e até breve. Agora que assistimos ao vídeo, caso você ainda tenha alguma dúvida sobre o protocolo, pode enviar a sua pergunta por e-mail ou por WhatsApp nos contatos que aparecem aí na sua tela. Não deixe de enviar a sua pergunta, nossa equipe está esperando pela sua dúvida para a doutora Tenê responder aqui ao vivo. Vamos à primeira pergunta. O final do telefone 9465 pergunta o que fazer na alta da maternidade em relação ao diagnóstico de microcefalia. Bom, primeiro que eu acho que o diagnóstico tem que ser muito bem feito, né, da microcefalia, porque na maternidade a gente dar esta notícia para a família, para a mãe, para essa mãe que tem muita expectativa em relação, tinha e tem expectativa em relação à sua gestação e ao seu filho que acabou de nascer, é uma situação muito grave. Então, por isso que a gente sempre fala que tem que medir o perímetro cefálico da melhor maneira possível. A melhor técnica que é medir esse perímetro depois de 24 horas de vida. Por quê?
antes das 24 horas, a cabecinha da criança, ela pode estar, se for um parto normal, a cabeça for um pouquinho, se tiver alguma dificuldade no parto normal, ou for um parto fórceps, ela pode estar com um inchaço, algum edema e vai alterar esse diagnóstico. Então, o perímetro cefálico ele deve ser medido depois de 24 horas de vida. E se a gente constatar que a criança tem microcefalia, a gente vai conversar com essa mãe, explicar que esta criança ela vai ser acompanhada e que nós vamos dar, em relação à saúde pública, todo o apoio e cuidado que esta família, porque não é só criança, esta família, essa mãe deve ter. Então, na alta da maternidade, ela sai, na maternidade ela vai receber as suas orientações normais, que as mães já recebem de aleitamento materno, vai colher o teste do pezinho, vai fazer todas as triagens, né? A triagem auditiva, se for microcefalia constatado, a triagem auditiva, nós fazemos 2 tipos de TANU, vai ser uma TANU, vai ser um outro tipo de triagem auditiva universal, é um outro exame, tá? Que está dentro desses 2 aí que eu estou falando. E aí ela já sai com um encaminhamento para atenção básica, né, para passar nas suas consultas programáticas de puericultura, onde essa mãe já tem a sua matrícula, né? E também já sai com a consulta marcada para os nossos ambulatórios de reabilitação, que são os NIR ou o SER aqui no município. Bom, então vamos lá, faça como esse profissional que enviou a pergunta, mas não deixe de também mandar para a gente o seu nome, a unidade em que você atua, para a gente poder divulgar aqui essa dúvida e partilhar com todo mundo. Então, repetindo, você que ainda tem alguma dúvida sobre o protocolo, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp no telefone 97779-1349, a gente está esperando. Vamos para mais uma pergunta? Posso falar mais uma coisinha em relação a isso? Claro, doutora. Essa criança ela tem que ser avaliada também em relação à parte oftalmológica, né? Então, nós estamos garantindo essa consulta de especialista, essa consulta especializada com o oftalmologista, e também ela vai fazer um exame de imagem, que é um ultrassom, se ela tiver a fontanela aberta, né? Que ela deve ter, mesmo se ela tiver uma microcefalia mais severa, ela faz um ultrassom já na maternidade. Tá? Então tem todo um aparato, tem uma equipe multiprofissional preparada para dar notícia, para fazer o diagnóstico e fazer a gestão da alta desta mãe, dessa criança da maternidade, já encaminhando para a atenção básica e para os nossos ambulatórios de reabilitação. Ótimo. Bom, vamos para mais uma pergunta? Sim. O final do telefone 1137 pergunta: existe já alguma escala que diferencie o grau de comprometimento das crianças com microcefalia? Bom, existe. E eu quero falar uma coisa. A gente fala tanto de microcefalia sempre existiu. Agora a gente está vendo os casos de microcefalia relacionada à infecção por Zika vírus, tá? O que a Organização Mundial de Saúde fala, o Ministério e nós aqui do município, a gente tem uma escala que a gente coloca esse perímetro cefálico, que é a tabela Intergrowth, que é uma tabela onde foram avaliados vários tamanhos de cabeça de crianças de vários países. O Brasil participou desta avaliação, né, e teve na construção dessa tabela, o Rio Grande do Sul foi o estado aqui que participou na construção, mas a avaliação do perímetro cefálico foi feita em crianças brasileiras também. E se a gente considerar a microcefalia menor que 2 desvios padrões em relação à idade gestacional e o sexo, a microcefalia mais grave é quando esse número está abaixo de 3 desvios padrões, tá? A microcefalia, ela pode estar associada a outras alterações do sistema nervoso central, a outras malformações, principalmente malformações ventriculares, de uma área chamada hipocampo,
E de acordo com essas alterações que a gente vai verificar no cérebro através do exame de imagem, que é do ultrassom, é que vai dar o prognóstico dessa criança. Mas eu sempre falo que o prognóstico não é fechado, tá? Então, se a criança for muito estimulada, ela tem chance de se desenvolver de uma forma muito melhor se a gente não começar essa estimulação precoce. Ótimo. Então, acredito que várias outras dúvidas devam estar chegando. Vamos ver se a gente já recebeu mais uma. Final do telefone 5921. O que causa a microcefalia? Já tem algo comprovado se é só Zika vírus, dessa relação ou não? Tem outros fatores? Boa pergunta. A gente fala tanto de microcefalia, né? Mas então, a microcefalia, ela pode ter uma causa genética. Então, a gente fala assim, são as malformações congênitas, são as malformações de quando esta criança está sendo gerada, tá? Então, existem as outras causas que são as causas infecciosas. Então, as infecções virais, como citomegalovírus, HIV, sífilis congênita, mononucleose, herpes simples e herpes vírus. E acho que qualquer infecção congênita pode levar a uma microcefalia, mas essas são as principais. E existem outras causas também, por exemplo, o fumo, né? A drogadição, o uso de cigarro de uma forma desordenada na gestação, álcool e outras drogas, né, que a gente chama de síndrome de alcoólico fetal, onde a criança nasce com microcefalia. E também uma diabetes mellitus mal controlada. Doutora Atenea, nós recebemos aqui agora pelo celular, tivemos um pequeno problema técnico aqui, para a gente não perder as perguntas que estão chegando para a gente. Nós recebemos aqui uma dúvida. Doutora Atenea, as tabelas de PC são relacionadas a IG. No caso de um bebê PIG, porém, termo, 38 semanas, 1,9 kg, 32 centímetros de PC, sem alterações de imagem na USG transfontanela. Qual a conduta? Ele deve ser diagnosticado com microcefalia? Por isso que a gente contestou e contesta até agora o dado isolado, que é o tamanho, é a medida da cabeça isolada, né? O que a gente viu é que a maioria das crianças que nascem com microcefalia associada pelo SINASC, né? O que a gente viu? A maioria das crianças que nascem com microcefalia, elas têm um Apgar bom, elas nascem em boas condições, elas são crianças nascidas de termo, porém elas são crianças entre 2,5 kg, nascidas com peso de 2,550 kg até 2,990 kg, ou seja, elas são pequenas. Essa criança em particular que você me falou, ela nasceu com 1,9 kg. Então, ela é considerada baixo peso, que ela nasceu com peso abaixo de 2,5 kg. E na hora que ela nasce, o que a gente faz? A gente olha para essa criança, que o exame físico é soberano, o exame físico integral, inteiro, né? Porque não é só a cabeça, a gente precisa ver essa proporcionalidade também. E a gente mede a cabeça e coloca no gráfico, tá? O que acontece é que, às vezes, nasce com um perímetro pequeno, a gente chama de microcefalia, mas depois, no decorrer desse primeiro mês de vida e no decorrer aí da sua puericultura, das suas consultas programáticas na unidade básica de saúde, o que a gente percebe? Que a cabeça está crescendo uniformemente e atingiu o tamanho esperado para aquela idade. Então, assim, o número isolado não me fala nada. Eu preciso do número, da idade gestacional que ela nasceu, né, do sexo, para colocar na tabela Intergrowth, que está disponível aqui, como foi falado, no site, né? Ótimo. Bom, então as pessoas também vão poder depois acessar o protocolo no site conforme o vídeo orientou. Vamos a uma última pergunta. Final do telefone 7590. A puericultura para as crianças com microcefalia deve ser a mesma que para as outras crianças ou há alguma contraindicação? Não tem contraindicação nenhuma.
A puericultura é para toda. O que é puericultura? São aquelas consultas programáticas onde a gente vai avaliar como o nosso filho está crescendo e se desenvolvendo. E tira dúvidas, a gente fala da nossa rotina, a gente vê se a vacina, tira dúvida de vacina, né? E conversa sobre a criança e sobre a dinâmica familiar com aquela equipe de saúde. A consulta de puericultura é a mesma, ela vai receber as mesmas vacinas, as mesmas orientações, vai poder mamar no peito até 6 meses exclusivamente e depois, se continuar a amamentação até 2 anos é bárbaro, né? Vai receber orientação da alimentação complementar saudável, vai receber orientação sobre a vacina, vai participar dos grupos sobre cuidado. E o que acho muito importante a gente focar aqui, que às vezes a gente fica muito nas consultas voltadas para o aspecto biológico, né? E a gente esquece de trabalhar a questão do vínculo familiar, né? Como essa criança está inserida na sua família, como essa família recebe essa criança que tem microcefalia ou uma alteração do seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então, assim, às vezes não é a mãe que cuida, né? Então, às vezes a mãe não é a cuidadora, o cuidador é a avó, é o irmão mais velho, é a tia, não sei. Enfim, a gente tem que trabalhar essas questões dos vínculos, fortalecer o que a família tem, porque todo mundo tem potencialidade, né? Às vezes a família mais vulnerável, a gente enxerga a potencialidade, às vezes a família não está enxergando, mas ela tem. Então, cabe o nosso papel de equipe de saúde fazer com que esses vínculos aflorem e a gente ajude a fortalecer esse vínculo de amor e de cuidado que essa família deve ter com essa criança. Tá? Então, a puericultura é normal. O que a gente tem que ficar atento é na reabilitação. E eu sempre falo que a estimulação precoce do desenvolvimento, quanto mais precoce a gente começar esse estímulo, mais chances de galgar habilidades essa criança vai ter, tá? Ok, doutora Atenê, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas a gente volta a se encontrar às 4 da tarde. A você que enviou a sua dúvida, que não foi respondida aqui nessa primeira edição, será respondida na segunda edição às 4 horas da tarde. Obrigada, doutora Atenê. Não, obrigada pelo convite e 4 horas nós vamos estar aqui de novo. Com certeza. Então tá bom. Formação em Debate fica por aqui. Até o próximo programa.